Samuel, capítulo 16, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então enche um chifre de azeite e vem enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Terminou esse culto aqui de consagração, de liderança. Terminou esse culto onde o profeta veio com azeite, ungiu, colocou as mãos, orou, determinou, profetizou, declarou que Davi agora é o próximo rei de Israel. O profeta volta para sua casa. E aí, a pergunta que fica no nosso coração: o que é que aconteceu com Davi depois da unção? Nada. Davi vê aquele culto em prol dele mesmo ali, de consagrá-lo como rei, de apresentá-lo como rei, aquele culto onde o profeta que representava Deus na época vai na sua casa, derrama aquele óleo sobre a sua cabeça, consagra-o e declara, dizendo: agora você está com a unção de rei, Deus escolheu você para ser o próximo rei. Acabou o culto e a vida de Davi continuou a mesma coisa, apacentando ovelhas e servindo seu pai. Todos os cultos que nós viemos, Deus ele libera uma palavra sobre as nossas vidas. Deus ele libera uma unção sobre as nossas vidas. Só que o culto aqui ele termina, e aí nós voltamos para a nossa casa. E aí parece que depois que o culto acaba é onde está o nosso problema. A gente volta para a casa da gente e parece que aquilo que foi liberado aqui ficou aqui. Por quê? Porque você chegou na sua casa, saiu da porta da igreja para fora, você olha que muitas coisas que você orou aqui, que você apresentou diante de Deus aqui, que a palavra veio ao teu encontro aqui, dizendo que mudaria, dizendo que Deus estaria agindo, que Deus era com você, e às vezes você chega na sua casa, dá de cara com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas lutas, e você não entende o que foi, não mudou. Lá no culto estava tão bom, a unção de Deus veio sobre a nossa vida, eu senti a presença de Deus, e o que foi? Cheguei aqui em casa, é mesmo problema com o marido, com os filhos, problema financeiro, lutas espirituais, lutas conjugais, tudo a mesma coisa. E é aqui onde está o nosso problema. O culto termina, mas a unção permanece na sua vida. A palavra permanece sobre a nossa vida. Cada culto, Deus ele vai derramando dessa unção sobre a nossa vida. E a gente parece que quando o culto termina, a gente não crê mais. E aí a gente chega em casa, se decepciona com Deus. Mas eu quero falar uma coisa para você essa noite. Eu espero que isso faça diferença na sua vida, na sua alma, no seu espírito. Que você entenda que a unção não muda nada em volta de você. A unção muda você. A unção de Deus é a capacitação de Deus para você fazer coisas que você sozinho não faria. É a capacitação dele, é o poder dele sendo liberado ao teu favor para um determinado propósito de Deus se cumprir na sua vida. A unção de Deus é o poder dele fluindo por você, através de você e para você. É a capacidade do Espírito na sua vida. Observe que a Bíblia diz que na hora em que Samuel unge Davi, o versículo 13 diz: e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Muita coisa quando você volta para sua casa depois do culto, é a mesma coisa, não mudou nada. Mas a unção de Deus, ela nos faz diferente. E nós precisamos entender que às vezes quando nós saímos da porta da igreja para fora, nós vamos lidar com os mesmos problemas, mas nós temos uma força diferente, algo que está na nossa vida, que talvez não estava antes da palavra de Deus ser liberada, e quando isso acontece, nós agora lidamos com os mesmos problemas, mas com outro ânimo,
com uma outra fé, com uma outra disposição. Eu quero liberar a palavra sobre a sua vida essa noite. Eu sei que talvez você tenha enfrentado muitos problemas, mas eu quero profetizar que você será revestido desse mesmo Espírito, para que você saia daqui essa noite, e você saia daqui, chegue lá fora e tenha uma outra disposição para enfrentar os problemas que você enfrenta lá fora. Te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei